Queremos dar-te glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Queremos dar-te glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro além de ti, Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É com esse intuito que eu convido a igreja a se colocar de pé, a bendizer este Deus bom. Vamos entrar com ações de graças nos atos com louvores, para glorificarmos ao Senhor e celebrarmos ao nosso Deus que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Entra com ações de graças nos atos com louvor, na sua presença com gozo, canta grande e forte é o seu nome. Louvor ao som do trompete, com a do fiapa também, e toda a criação da terra e céu cante ao Senhor.
do trompete, com adufo e harpa também. De toda a criação da terra e céu, cante ao Senhor com o coração. Porque Deus é bom, Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. porque Deus é bom, Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom. porque Deus é bom, porque Deus é bom, Porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Uma das coisas que gostamos de fazer é a leitura em uníssono da palavra do Senhor. Salmo 106, os primeiros 6 versos, e depois o verso 47 e 48 é a leitura para hoje. E nós louvamos ao nosso Deus com o salmista. Ele teve o cuidado de exaltar a ação que o Senhor fez com todo o povo, trazendo desde o Egito, libertando, e por isso o salmista também se quer congregar com esta bênção tremenda que Israel sofreu, saindo da escravidão, vindo para a terra que o Senhor prometera, e o salmista quer exaltar o nome do Senhor. Vamos ler todos em conjunto: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Quem pode referir os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostras favor ao teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, para que me alegre com a alegria da tua nação e me glorie juntamente com a tua herança. Nós pecamos como nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E diga todo o povo: amém. Louvai ao Senhor. E diga todo o povo: amém. Louvemos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é o único Deus que merece ser adorado, merece ser exaltado. Bendiz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti.
ninguém se compara a ti. Luz e conforto me dá, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. O meu desejo és tu. Desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. Bendiz minha alma ao Senhor. Os irmãos podem sentar. E eu gostava que os irmãos me partilhassem comigo como é que a nossa alma bendiz ao Senhor. Fazendo aquilo que é o seu desejo. Aí, a nossa alma bendiz ao Senhor. Mais. Obedecendo-lhe, dependendo dele, não é? E a dependência é uma palavra muito curiosa. Depender, estar sob a autoridade e sob a orientação de outra pessoa, não é? Mesmo quando nós não entendemos, como foi dito e bem, porque o Senhor às vezes nos faz desafios que nós às vezes não entendemos muito bem. Porquê, Senhor? Ainda mais alguma coisa? Amando. E, meus irmãos, é muito importante esta palavra, amar. Deus ama-nos. Okay? Nós amamos a Deus. Nós temos amado ao Senhor. É um desafio todos os dias, não é? É um desafio constante que nós temos de amar constantemente ao nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. De facto, Deus amou-nos e Deus desafia-nos a amá-lo. E ao amá-lo, nós estamos de facto a bendizer o seu nome, a dar-lhe graças, a dar-lhe glória por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fará por nós. E como é importante este amor. Meus irmãos, convido-vos então a abrir as vossas Bíblias em João capítulo 17. Nós iremos analisar este capítulo em duas partes. Hoje analisaremos até o verso 12, depois analisaremos a parte final do capítulo. Os capítulos 18, 19, 20, eles vão nos falar sobre aquilo que foi parte da prisão do Senhor Jesus, o seu julgamento, a sua crucificação, e depois nós vamos saltar para o capítulo 21. Mas hoje nós queríamos ter a nossa atenção no capítulo 17, a partir do primeiro verso. E, meus irmãos, nós temos feito esta caminhada ao longo do Evangelho de João e nós temos aprendido e temos sido até às vezes repetitivo, porque, de facto, nos vários capítulos, João teve o cuidado de transmitir o melhor que pôde, o melhor que foi capaz, o melhor que o Espírito Santo o inspirou, aquilo que era fundamental na pregação do Senhor Jesus, na forma como ele queria ensinar os seus discípulos. E naquilo que ele os quis ensinar, fundamentalmente, há duas palavras. Quais são? Amor e salvação. Amor e salvação. Eu vim para salvar, não é?
Não é por acaso que João tem lá aquele famoso versículo em 3,16 que diz: é isso mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Portanto, não é por acaso que esse versículo está aí, não é por acaso que nós temos esse verso tantas vezes decorado, não é? Nós ensinamos aos meninos logo na escola dominical, logo no início, exatamente porque ele é um resumo daquilo que João apreendeu do próprio Senhor Jesus e ensina-nos ao longo dos séculos. Duas palavras definem os escritos de João: amor e salvação, ou remissão, ou redenção. João quer transportar-nos para um quadro. Os irmãos, imaginem, a partir do capítulo 14, por aí fora, o Senhor Jesus foi ensinando tanta coisa, não é? Ele falou sobre a porta, ele falou sobre o pastor, ele falou sobre o ir preparar-nos lugar, ele falou sobre a liberdade, ele falou sobre tantos temas. E agora, neste capítulo 17, ele sabe que faltam poucas horas para ser abandonado por todos os seus discípulos, ele enfrentar o julgamento, ele enfrentar a morte e ele ser ressuscitado pelo próprio Deus. Mas ele sabe que é uma experiência dolorosa. Depois de todos estes ensinos, nós damos agora de caras, digamos, com este texto. O capítulo começa: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Meus irmãos, há uma interrupção no ensino. E há agora um outro aspecto que João descreve. A oração que Jesus quer fazer. E, meus irmãos, é muito curioso como é que Jesus começa esta oração. O que é que ele diz no início da oração? Digam lá, meus irmãos, o que é que ele diz? É chegada a hora. Jesus sabia para o que ia. Porque ele sabia para o que tinha vindo. E ele tinha vindo para quê? Para salvar a humanidade. Para se dar por amor. E depois desta expressão, o que é que João nos transmite? Qual é a palavra que está aí, que salienta do texto? Glorificar. Glorificar. Não é? O que é que diz o texto que os meus irmãos têm diante de vós? Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Irmãos, o que é glorificar? O que é Deus glorificar a Jesus e Jesus glorificar a Deus? O que é isso? O que é que significa dar glória? Dar honra. Exaltar. Há poucos irmãos diziam fazer a vontade mesmo não entendendo, muitas das vezes, toda a sua profundidade, o que não era o caso de Jesus, porque ele sabia exatamente como é que havia de glorificar o Pai. Como é que Jesus glorificaria o Pai? Fazendo a sua vontade. Fazendo aquilo para o que veio. Cumprindo com aquilo que foi a sua missão. Mas, irmãos, como é curioso a maneira como Jesus começa esta conversa, este diálogo, esta oração, feita para o Pai, na presença dos seus discípulos. Jesus tinha o sentimento de que era preciso cumprir a vontade do Pai. Ele tinha vindo para cumprir a vontade do Pai. E essa era a maneira que ele tinha para glorificar o Pai. Ao mesmo tempo, para o glorificar a Ele. Os irmãos sabem que nós somos desafiados a glorificar a Deus? Foi para isso que fomos criados. E como é que Deus nos glorifica a nós? Será que Deus nos glorifica a nós também? Toda a honra e toda a glória para Deus, mas Deus também nos glorifica a nós, sim ou não? Sim, como? Exatamente. Deus se deu por amor de cada um de nós. A exaltação do nosso valor é de tal ordem que Deus deu o seu próprio Filho para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Isto não é dar-nos glória, não é dar-nos importância. Irmãos, uma das coisas mais extraordinárias
que nós encontramos no texto bíblico acerca da nossa relação com a própria criação de Deus, é naquele versículo que os irmãos encontram em que nós somos chamados a atenção por Pedro, dizendo: não se esqueçam que vocês irão julgar os anjos. Como? Mas quem sou eu para ir julgar anjos? No entanto, é o que está escrito. Nós somos desafiados a reconhecer a importância que Deus nos deu, exatamente pelo facto de o próprio Senhor Jesus ter enviado o melhor que Ele tinha para nos salvar, para nos remir. O quem é que Ele enviou? O seu próprio Filho. E Jesus tem o início desta oração desta maneira. Verso 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Irmãos, qual é o poder que Jesus tem? O que é que significa todo o poder, segundo o texto? Irmãos, vejam o texto. O que é que o texto vos diz? Qual é o poder que Jesus tem? Dar a vida eterna. Irmãos, nós usufruiremos da vida eterna porque ela nos é dada por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. Jesus ressuscitou, sim ou não? Temos dúvidas? Não. Se Jesus ressuscitou, logo nós ressuscitaremos com Ele. E é Ele que nos dá a vida eterna. Meus irmãos, o Deus que nós adoramos é o Deus Todo-Poderoso. Mas é o Deus Todo-Poderoso mesmo. O Deus que nós adoramos e que nós queremos que a humanidade conheça é o Deus que não tem limites. E a expressão que o texto nos indica é que não é um Deus, mas é o Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus o vai afirmar. Verso 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus foi enviado por quem? Pelo Pai. Deus Pai, Deus Filho. Quantos desses são? Um? Quantas pessoas são? 3. Não há dúvida, pois não? Não há dúvida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas. Quantos deuses? Um único Deus. E é isto que o Senhor Jesus afirma: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. E acrescenta: e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quem é Jesus com Deus? Qual é a relação entre eles? É de Pai e Filho. Filho que foi criado por Deus, certo? Amém? Não, irmãos, vou-me embora. Jesus não foi criado. Jesus foi gerado por Deus. É o único ser gerado por Deus que a Bíblia nos fala. Quem é que foi criado? A humanidade, o mundo, o universo, os seres espirituais. Isso foi criado por Deus. Jesus foi gerado pelo Pai, porque eles são da mesma natureza e congregam em si a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Irmãos, como é que isto se passou? Não sei. Como diz um pregador, também não sou obrigado a saber tudo. Não sei. Não tenho entendimento para saber, mas um dia eu vou saber. Um dia eu vou saber. Tenham muita atenção a isto, meus irmãos. Jesus não é criado, Jesus é gerado pelo Pai. Eu e o Pai somos um. Não é como ele afirma? E por isso ele diz: ele é o único Deus verdadeiro e é Jesus a quem enviaste. E Jesus continua a dizer: eu glorifiquei-te na terra. Tenho consumado o quê? A obra. Aquilo que me trouxe aqui, eu a cumpri. Eu tenho feito. Aquilo para o qual tu me enviaste, eu fiz.
a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Oh, meus irmãos, como é que nós podemos compreender uma coisa destas? Antes que o mundo existisse, o Senhor tinha a glória com o Pai. Nós não conseguimos entender. A única coisa que nós podemos perceber é esta. Temos um Deus que tem uma dimensão que nós não conseguimos entender. Temos um Deus que não tem princípio, não tem fim. Temos um Deus com uma capacidade, com uma inteligência que nós não entendemos de forma alguma pela nossa pequenez e a nossa limitação. Mas Jesus conhece o Pai. E sabe o que é que Ele nos ensina com esta oração, que nós chamamos a oração sacerdotal, a oração que Jesus faz em favor dos seus? Sabe o que é que nós aprendemos? Nós precisamos de procurar cada dia mais a intimidade com o Pai. Nós precisamos em cada dia de perceber quem Deus na realidade é, a sua importância, a sua grandeza, a sua santidade, a sua glória. Os irmãos que estão a ler o livro a leitura do Novo Testamento e agora entrando no Apocalipse, os irmãos vejam a forma como os seres espirituais, os anciãos, louvam a pessoa do Senhor nosso Deus. Imaginem o quadro. Agora pensem que mais dia menos dia, mais hora menos hora, mais ano menos ano, mais semana menos semana, mais mês menos mês, aquilo vai acontecer. Nós não adoramos um Deus mítico. Nós não adoramos nós não temos nenhuma panóplia de deuses. Nós não temos nenhum Olimpo. Nós temos a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus bíblico, ao Deus que não tem limite. E, meus irmãos, o mundo tem-se esforçado de forma atroz para nos confundir, para nos desviar desta adoração, para nos dizer que isto não é importante, para nos fazer crer que o que é importante é a tua felicidade. Tu nasceste para ser feliz. Sabem qual foi a felicidade que os apóstolos do Senhor Jesus tiveram? Foi a morte. Foi a morte. Com exceção de João, todos eles foram mortos de morte violenta. Ainda querem ser discípulos de Cristo? Meus irmãos, a sociedade tem-nos ensinado que nós temos direito a ser felizes. O Evangelho diz-nos o quê? No mundo, mas tende, porque eu venci o mundo. Porque nós não vivemos para o mundo, não fazemos parte do mundo. O Senhor Jesus fartou-se dizer isto ao longo do Evangelho de João. O mundo vai vos desprezar, ele desprezou a mim. O mundo não vos vai querer ver. Vocês falam coisas contrárias àquilo que o mundo quer que vocês falem. Estejam atentos, não se deixem enganar. Cuidem da vossa relação com Deus. Da mesma maneira como Ele cuida da minha relação com o Pai. Reparem, eu vivi lá atrás um tempo em que eu tinha uma felicidade tremenda com o Pai, antes que o mundo fosse formado. No entanto, o que é que Jesus fez? Despiu-se da sua deidade e veio ao mundo em forma de homem. E foi à morte e morte de cruz. Crês tu isto? Meus irmãos, como poderemos não crer? Como poderemos não crer? Ensinas tu isto em tua casa aos teus filhos, aos teus netos? Como poderemos nós não ensinar? Porque esta é a realidade do Evangelho. Isto é o desafio para nós. Isto é o desafio para as nossas famílias. Vejam, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me os deste. E guardaram a tua palavra. Meus irmãos, como é que nós guardamos a palavra de Deus?
O Senhor Jesus afirma, estes guardaram a tua palavra. Como é que nós guardamos a palavra de Deus? No coração, vivendo-a. E antes de tudo isso, o que é que precisamos de fazer? Precisamos de a conhecer. Nós precisamos de conhecer a palavra. Como é que se conhece a palavra? Lendo-a. Sob a ação do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Nós lemos a palavra, mas entendemos-la pela ação do Espírito. Porque há muita gente que a lê e não percebe nada do que lê. Nada. A questão é, nós lemos a palavra? Nós gastamos tempo a ler a palavra? Nós meditamos naquilo que a palavra nos dá? Reparem, o Senhor Jesus é muito claro. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Eu, para a ter no coração, conforme foi dito e bem, eu preciso de a ler, eu preciso de a conhecer. Eu preciso gastar tempo a explorar aquilo que a palavra me quer dizer. Meus irmãos, por muito que a gente leia, nunca consegue absorver a palavra em toda a sua totalidade, porque ela se renova. A palavra de Deus se renova em cada dia e nos desafia em cada dia. E vai ao encontro das nossas necessidades mediante a nossa idade. Sabem qual é o problema? O problema é que nós não lemos. Não temos tempo para ler. Temos outras expectativas. Temos outras prioridades. E o desafio é este, meus irmãos. Nós só podemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração se a lermos, se a conhecermos, se gastarmos tempo à volta dela e deixar que ela fale às nossas necessidades. O Senhor Jesus tem o cuidado de dizer isto. Eles guardaram a tua palavra. Verso 7. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Eles agora entenderam alguma coisa. Os irmãos recordam-se, no capítulo 16, nós lemos todo o capítulo e aquela parte em que Jesus pergunta, credes vós agora? Entendem vocês agora que afinal eu sou quem digo ser o Filho de Deus enviado ao mundo para vos salvar? Portanto, Jesus agora afirma, agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. E, meus irmãos, esta foi uma luta que se travou ainda durante mais séculos. Porque o primeiro grande concílio que se realiza para além do concílio de Jerusalém, com aquela questão de Pedro e de Paulo, o primeiro concílio visa exatamente discutir se Jesus era ou não Filho de Deus. Mas Jesus o afirma perante os seus discípulos. E lhes diz, vós agora tendes a palavra e conheceis e sabeis que eu vim do Pai. Eu fui enviado pelo Pai e fui enviado para cumprir uma missão. E a missão está a ser cumprida. E Jesus a cumpriu integralmente. Verso 9. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo. Eu rogo por estes, Senhor. Eu rogo por aqueles que tu me deste. Eu peço que tu tomes conta deles. Eu peço que tu me ajudes a tomar conta deles. E, meus irmãos, quanto amor destila destas palavras. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Porque aqueles que tu me deste são teus. São teus. Meu irmão, tu és de Deus? Tu pertences ao Senhor? Tu tens a certeza, tens a convicção plena que pertences ao Senhor? Verso 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E o Senhor Jesus vai ao encontro do âmago da sua oração. A oração que Jesus faz ao Pai, antes de entrar em sofrimento, é pelos seus discípulos.
é por aqueles que são dele. Deixem-me contar-vos uma história muito rápida. É uma história, não tem nenhum fundamento teológico, é apenas uma história, mas que ouvi esta semana e achei curiosa. Conta-se que estava o inferno, o muro, e do outro lado o céu, Jesus, os seus anjos. E estava um homem em cima do muro, e andava para trás e para a frente, e não sabia o que havia de escolher. Por um lado, Jesus dizia-lhe, vem para aqui, vem para o pé de nós. Mas do outro lado, no inferno, havia festa e ninguém lhe dizia nada. Estavam todos em festa. E ele voltava outra vez a ser chamado. Os crentes chamavam-no, olha, vem até nós, vem para o pé de nós. E ele dizia, mas ali está em festa, vocês chamam para ir para ali, mas há uma coisa curiosa, dali ninguém me chama, só vocês é que me chamam. E ele virou-se para o outro lado e disse a Satanás, olha, porque é que Jesus me chama e os seus também e tu não me chamas? E Satanás disse-lhe, é que o muro em que tu estás fui eu que o construí. Para ir para o inferno não é preciso ter fé. Só é preciso ter fé para ir para o céu. E aquilo que o Senhor Jesus nos veio dizer foi, escolhe bem. Vê para que lado do muro é que tu queres ir. Eu dei-me por amor de ti. Eu morri para te salvar. Eu vim para te levar para mim. Lembra-te, tu na terra tens uma vida curta, mas depois a eternidade espera por ti. Com quem é que tu queres estar? Porque aquela farra lá no inferno é falsa. Diz-nos o Senhor Jesus que lá há choro e ranger de dentes. Mas no céu, onde Deus está, onde Deus habita, aí nós encontramos a felicidade plena. Porque aí nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. Escolhe de que lado do muro é que tu queres estar. Este é o Jesus que te ama. Este é o Jesus que te quer para si. A decisão é tua. E que Deus te abençoe nessa decisão. Amém? Recebi um novo coração do Pai. Nós vamos ficar de pé para cantarmos este último coro e assim terminarmos o culto desta manhã. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração renovado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com
recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração renovado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu sei que nesta música nós nos gostamos de abraçar e dar as mãos. Agora não o podemos fazer, mas nós o fazemos com este sentimento de coração, de irmãos que se amam e que querem bem uns dos outros e queremos cuidar uns dos outros. E, meus irmãos, mas o meu apelo esta manhã pela palavra do Senhor é: deixem o Senhor Jesus cuidar do vosso coração. Deixem-no fazer parte da vossa vida. Deixem-no dar-vos a felicidade real. Deixem que Ele faça a obra em vós, a obra para a qual Ele veio. Deixem que Ele seja o vosso Senhor e o vosso Salvador. Eu desejo que os meus irmãos tenham uma semana muito abençoada, que o Senhor vos guarde, vos oriente em todos os aspectos da vossa vida. Mesmo se vier a aflição, não se esqueçam de olhar para o alto e depender daquilo que Deus tem para cada um de vós.